estou muito feliz pela vida de vocês. E eu creio que vocês vão ser muito abençoadas e vocês vão poder dar um ponto de partida para um milagre na vida de vocês também, seja ele qual for. Amém? Então vamos orar, vamos fechar os olhos. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por essa noite. Queremos te agradecer, Pai, pela tua presença. Queremos, meu Deus, que o teu Santo Espírito esteja nos conduzindo, Deus, para um divisor de águas nas nossas vidas, Pai. Todas nós queremos tocar em um milagre, todas nós queremos viver um milagre. E nós acreditamos, Pai, que o Senhor tem esses milagres para as nossas vidas. Que essa noite, Pai, possam se abrir portas sobre a vida de cada uma dessas pessoas, Pai, para que o sobrenatural do Senhor aconteça na vida delas, Pai. Que elas saiam daqui tremendamente abençoadas e vendo, meu Deus, crendo, acreditando no que o Senhor tem para a vida delas. Libera, Senhor, visões essa noite, libera cura, libera libertação. Traz no nosso meio, Pai, a tua graça, porque nós queremos ser abençoadas, nós queremos, meu Deus, viver mais do Senhor nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esse tempo, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Bom, gente, esse momento que a gente está vivendo agora, ele é um momento que quando não existia nada, não tinha nada que pudesse dizer que isso um dia pudesse acontecer, eu ouvi, eu nunca mais, eu acho que eu vou achar aquela ministração, mas eu ouvi uma ministração no YouTube que, sabe quando fica um louvor indo sozinho? E entrou em um lado o Lucas Augustinho e ele cantou e depois ele começou a ministrar. E eu não sei exatamente como ele falou, mas se ele não disse isso, Deus usou ele naquela hora para que eu entendesse o que eu entendi. Mas eu acho que ele disse, vou falar com as minhas palavras, que aquilo que não aconteceu ainda na sua vida, você precisa ensaiar. Tudo que não aconteceu ainda com você, você precisa fazer um ensaio. Você precisa estar pronto para quando vier acontecer. E de segunda e quinta, o Bruno e o Vitor saem para jogar bola. E aí eu sei que eu estava lá na sala de casa e eu peguei uma almofada do meu sofá. E eu fiquei nessa posição como eu tô aqui com a bebê agora, né? O Bruno já falou umas 2 vezes para mim, põe ela ali, põe ela ali. Eu falei, eu quero ela no meu colo, porque foi assim que eu ensaiei. E eu peguei uma almofada e eu sentei ali no sofá de casa e eu me coloquei numa posição que um dia eu estaria contando o testemunho da vida da minha filha com ela no colo. E eu, no momento que eu estava ali, eu falava assim, eu começava a contar a história das coisas que aconteceram, né? E eu nem imaginava que eu ainda ia viver mais coisas ainda de Deus, mas eu profetizei usando uma almofada do sofá, desse jeito, segurando assim, falando, essa é minha filha, aconteceu assim assado, e eu profetizei pela vida dela, eu profetizei por esse momento e ela está aqui, porque eu assim, quero que vocês sejam bem maduras para entender, porque eu não queria só um bebê, eu queria uma menina, porque depois de tanta espera, eu falei, não, agora chega, Deus, agora eu quero que seja uma menina, tem que ser, porque eu já esperei demais, podia ser menino ou menina, mas agora, e eu vou contar para vocês o que Deus fez e vai trazer chaves. Esse caderninho aqui, eu ganhei da Ana, e eu pensava, um dia eu vou abrir esse caderno para poder contar o que Deus fez, que eu anotei tudo aqui. As coisas que Deus fez, a minha oração, a minha busca, coisas que está escrito aqui nesse caderninho, eu e Deus, coisas que ninguém sabe. E não tinha como, né, ninguém saber. Quem mais viu um pouquinho foi o Bruno e o Vitor, mas é uma coisa assim, é aquele momento que acontece, você sofre, você chora, mas depois não tem como mais você ficar ali... Oi, tudo bem? Como você tá? Não, eu tô péssima. Não, você já até esqueceu.
já até parou de doer. Dói na hora, depois para de doer, você vive, esquece, depois você clama de novo, dói de novo, você esquece e assim vai. Até que de glória em glória, como a Bíblia diz, amém? E, gente, para quem não sabe, a minha história começou em 2018. Foi quando eu perdi o meu primeiro bebê. Eu vou contar a história de como foi para engravidar, mas que Deus possa trazer para você, né? Quem aqui não quer engravidar, tem gente que quer, tem gente que não. Tem gente que ficou cantando para mim, dá-me filhos, e engravidou. Ela ficou tanto, meu Deus, eu tô cantando para ela, por favor, comigo não. Ela cantou tanto, dá-me filhos, engravidou. Cuidado com essa música. E eu tava lá o ano passado, gente, ao vivo, quando a Fernanda Brum tava cantando essa música na marcha. A Ana sabe que eu fiquei igual uma louca, só dava eu gritando, dá-me filhos! Pulando, gritando, e eu já tava grávida, eu nem sabia. Tava de dias, né? Mas, gente, em 2018 eu perdi o primeiro bebê. E eu não tenho, assim, explicação completa médica para dizer o que exatamente acontecia. Ah, o motivo é um só. Não. Eu encontrei 1000 motivos. Eu vou estar contando alguns aqui para vocês, não vai dar para contar todos. Mas, ali quando eu perdi o primeiro, foi uma dor muito grande, muito forte. Foi um trauma, sabe? Me deu um pouquinho de trauma, porque a situação, todas as coisas, eu via Deus. Eu via Deus agindo. Eu não me senti sozinha, eu me senti amada o tempo todo. Alguém aqui já recebeu o diagnóstico médico, notícia ruim do médico, e viu o médico falando de Deus? Não é uma coisa normal, né? Quem aqui vê normal o médico falar em Deus? Falava pra mim, não, Camila, não desiste. Foi melhor assim. Deus sabe o que faz. Deus está te dando um livramento médico. Os médicos, né? Porque você é atendida por quem te examina, depois você é atendida pelo do ultrassom. E eu olhava aquilo e falava, nossa, mas os médicos falando isso, né? E teve um médico que até falou, nem fica triste, nem fica chorando. Deus te deu um livramento. Essa criança podia nascer com um problema. E você tá chorando. Agradece a Deus. Eu falava, meu Deus, os médicos. E nesse momento, em 2018, uma doutora que me examinou, ela falou, olha, infelizmente, você perdeu mesmo, mas você não desiste. O nome dela é doutora Juliana. Não desiste, porque eu ainda vou fazer o seu parto. E me abraçou muito. Me abraçou, chorou, me deu todo apoio, né? E tá bom. E aí, gente, a situação, não sei se vocês já passaram, né, por quem tem convênio, quem não tem. E o estadual é um hospital maravilhoso, incrível. Nossa, hospital de primeira. Só que eles têm um sistema um pouco estranho. E eles colocam as pessoas juntas. Eu me senti no matadouro. Mandaram eu colocar uma camisola branca, colocar minha roupa num sanitim preto e ficar num corredor junto com grávida. Só eu perdendo junto com as grávidas. E tinha que ficar na fila para a médica examinar, porque tem umas grávidas que têm gravidez de risco e tem que fazer acompanhamento lá. E aquilo, sabe, estava um dia de chuva, era janeiro, e eu lá no hospital, sozinha, porque o Bruno não podia ficar lá comigo, e tem que ficar lá na espera já de camisola para ser examinada. É tudo maravilhoso, mas o sistema é um pouquinho, não é muito confortável, entendeu? Mas não tem o que reclamar, né? Ficar reclamando por causa disso, para com isso, Camila. Quase que eu fui para Campinas por causa de sanito, gente. Porque não deixa subir bolsa aqui no estadual. Ah, não. Hospital maravilhoso. E aí, beleza. Fiquei ali, passei por aquilo e falei, nossa, eu não queria nunca mais voltar nesse corredor, né? E a médica falou que ia fazer meu parto. Falei, meu Deus, eu não queria mais voltar aqui. Mas amém. Passou, realmente perdi, chorei muito. Depois, quando você volta para casa, que você vai tomar banho, que a menstruação volta. E eu tomava banho, eu via aquele sangue descer, gente, mas eu chorava tanto, 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 que as 2 vezes foram do mesmo jeito. Tá tudo bem, eu descubro a gravidez em janeiro, que eu perdi em 2018, 2021. E eu perco no mesmo tempo, em 3 semanas, eu descubro que estou grávida muito rápido e, de repente,
eu começo com sangramento, vou pro hospital, chega lá, não tem, o bebê já tá saindo, né? E não tem o que fazer, não tem remédio, não tem repouso, não tem nada que segure. Já estava perdendo mesmo. E não tem explicação. Depois eu fiz um exame que chama SAF, que identifica se eu tenho alguma célula que podia matar o bebê. Mas eu e o Bruno também somos incompatíveis, tem que tomar uma injeção. Eu não tomei essa injeção quando eu ganhei o Vitor. E tem muita gente que nem sabe quando é incompatível, tal. E foi uma situações assim tão desesperadoras que o Bruno chegava para mim e falava: amor, a gente já tem o Vitor, você sofre muito, porque eu voltava, né? As 2 vezes que eu voltei do hospital, me trancava no banheiro, eu acho que eu tomava um banho de mais de 2 horas dentro do banheiro, não querendo sair dali. Eu lembro que da segunda vez eu levei meu celular e eu deixei aquela música Algo Novo no repete. Sabe aquela música? Eu quero viver algo novo. E em nenhum momento eu conseguia falar assim: ai, Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Deus, o Senhor me abandonou. Eu não conseguia falar isso para Deus. Em nenhum momento eu consegui perder a fé ou ficar com raiva, triste com Deus, em nenhum momento. Só que doía tanto, tanto. Eu só falava: Deus, só dói muito. E eu confio, eu sei que o Senhor tem um plano bom. Foi o tempo em que eu mais pude viver Jeremias 29, que a Bíblia diz que Ele tem bons planos para a nossa vida. E mesmo num momento tão doloroso, eu conseguia pensar que Deus ainda tinha um plano bom para mim. Eu não conseguia murmurar, falar: nossa, eu vou desistir. Mas o Bruno me via sofrer tanto que ele falava: amor, a gente já tem o Vitor, o nosso filho vale por 10. A gente tem um filho que vale por 10, não porque ele é arteiro, ele é um filho ótimo, mas porque ele é um filho especial, ele é um filho maravilhoso, a gente não precisa de mais. Já tá bom, você sofre muito. E eu não sei nem o que fazer. E eu falava: não, amor, calma, né? Eu não queria desistir. E ali, o tempo passou, passa aquela recuperação de novo, tal. Quando chegou na segunda vez, eu estava no hospital de Paulínia. Eu nem quis ir para o hospital estadual, fui para o hospital de Paulínia. E fui super bem atendida também. E falei para a enfermeira, eu falei: olha, é a minha segunda perca. E eu tenho uma amiga que é enfermeira, que fala que se eu não tiver tomado uma injeção no parto, eu posso continuar perdendo. Eu preciso tomar essa injeção. E como eu não sou da cidade de lá, eles poderiam não me dar. E essa injeção é cara. Então, é uma coisa que eles só fazem assim no procedimento do parto. Não é uma coisa que eles liberam, né? E a enfermeira falou: não, vou falar com o médico agora. E eles me deram a injeção na hora. Eu saí de lá com essa injeção. E eu nem quis contar para as pessoas. Eu lembro que os pastores estavam lá fora, meus sogros, esperando. Mas a gente nem contou que o médico disse que tinha perdido. Porque quando o médico do ultrassom olhou, ele falou assim: olha, eu não sei o que aconteceu, porque do primeiro o médico do ultrassom viu que tinha descolado totalmente, né? Então estava vindo aos poucos. Então é de 3 semanas que eu perco, é uma bolinha. Não tem formação, não tem coração, não precisou fazer curetagem das 2 vezes. E o médico falou: olha, eu não sei onde está, não estou vendo a placenta, porque eu tinha feito um ultrassom antes que a médica falou: olha, tem a casinha do bebê, mas não tem bebê. E pode ser que esteja muito recente, mas você volta daqui umas 2 semanas para a gente ver, porque não tem batimento cardíaco, mas tem a casinha, sabe? Aí tinha uma casinha vazia, né? E eu saí dali: não, né? Você fica naquela busca. E aí, quando perdi, o médico falou que não sabia para onde tinha ido, e a gente ficou numa fé: não, tá escondido. Tá escondido, eu não perdi, tem que estar aqui em algum lugar, em nome de Jesus. Essa criança vai, né? Minha barriga vai crescer, essa criança está aqui. A gente não queria abrir mão. E foi muito difícil. Nesse dia o Bruno não estava em casa, ele tinha ido ajudar minha mãe, viajado. Foi, nossa, muita situação. No dia seguinte, o Vitor acordou e ele falou assim: mãe, eu sonhei que um médico tirou uma menina da sua barriga. E eu chorei tanto, porque eu ainda estava acreditando que podia estar ali. E ele, tão inocente, teve aquele sonho
que Deus fazia isso, além dele orar todas as noites, eu não sabia nem como eu ia contar para ele, né, que era a segunda vez que tinha perdido. Eu tinha até comprado uma roupa que o Vitor, nas 3 vezes da minha gravidez, né, porque eu, na verdade, tive 4 gravidez e 2 que nasceram, né. Então, nas 3 gravidez que o Vitor pôde acompanhar, toda a roupinha, o Vitor ficava balançando uma roupa vazia, esperando pelo dia em que ele ia balançar a irmã dele. E às vezes as pessoas veem, né, ele segurando e falam, gente, como ele segura ela certo, né? Como ele segura certinho, como ele sabe balançar ela certinho, né? Ele ensaiou isso desde que ele tem 5 anos de idade. 4, 5 anos de idade, ele vem ensaiando pelo dia que ele ia balançar a irmã. E era uma dor tão grande de imaginar ele balançando aquela roupinha vazia que eu ia contar pra ele que eu tinha perdido de novo. E ele era mais forte que eu. Da primeira vez ele era menor ainda, ele falou assim pra mim, mãe, ele ainda falou assim, os meus irmãos estão agora brincando num parque com Jesus. Ele que me consolava, eu ficava com medo de contar pra ele, ele me consolava, ele nem lembra disso. Da segunda vez ele falou que Deus, o médico tirava uma menina da minha barriga. E depois, ali, toda essa dor, toda aquela perca, e aí depois eu ficava uma semana, né, com sangramento, que era a menstruação. Na primeira vez saiu a placenta inteira, assim, como era pequena, então saiu um pedaço desse tamanho de placenta na minha menstruação. Quando eu fui pro hospital, saiu uma bolinha na minha casa. Foi uma coisa muito desesperadora, muito que eu nunca imaginei passar. E quando chegou no ano de 2022, né, depois de passar por todo um processo de dor, muita dor, mas confiando em Deus, eu tive uma inspiração da gente ministrar sobre as 12 tribos de Israel. E quando nós ministramos sobre as 12 tribos, que contava ali do parto de Raquel, de Lia, aquele desespero delas de serem mães, de todo aquele poder que tinha um filho, o nome que era dado para aqueles filhos, né? A profecia daquele pai, a profecia de Moisés, marcou demais a minha vida e a do Bruno, que tinha um marco da vida da mãe, da vida do pai e da vida do profeta sobre a vida daqueles filhos, que são as 12 tribos de Israel. E aquilo foi tão forte que o tempo foi passando, chegou um momento ali no meio do ano que eu cheguei diante de Deus, assim, no mês de junho, eu falei, Senhor, eu vou buscar intensamente agora para eu ter uma resposta sobre isso. Intensamente eu vou buscar. E as palavras das tribos me instigavam mais, assim, sabe, a não desistir. Aquilo ia me trazendo força. E quando chegou ali, naquelas palavras, aquilo foi me trazendo mais gás. Eu fui fazendo toda a anotação que eu lia da Bíblia, eu fazia uma anotação sobre o meu útero, sobre o meu ventre, sobre a minha gestação, sobre a minha mente, sobre o meu coração, sobre a minha vida, sobre todas as coisas. E, gente, foi uma coisa tão grande, todo mundo vinha orar por mim, vocês não têm ideia. Era no meio do culto, a Ana vinha orar por mim, a Lucélia vinha orar por mim, o Vitor colocava a mão na minha barriga. Era uma coisa, só uma vírgula. Eu tenho uma cunhadinha, namorada do meu irmão. Um dia ela foi numa igreja e um pastor perguntou para ela se ela tinha um pedido de oração. Ela pediu oração pela minha gravidez. E o pastor falou assim para ela, falou nada, né? Começou a orar e ele não sabia de nada, ela não falou nada, ela só falou que queria pedir oração para que eu ficasse grávida, só isso. E na hora que ela contou isso pro pastor, ele começou a orar, ele deu a mão para ela e começou a orar, e ele falou assim, ele falou uma coisa tão específica, gente, ele falou que seja desfeita toda amarração na vida dessa pessoa, tal, para que ela engravide e tal. Eu sei que ele falou outras coisas fortes lá, que eu nem lembro agora, mas o que mais marcou foi essa palavrinha aí, amarração. Porque quando eu falei, agora eu vou buscar Deus assim para entender o que está acontecendo, que deve ter alguma coisa, não é mais normal, não tem nada físico. Já tomei essa injeção, já tinha 1 ano e meio que eu tinha tomado essa injeção. Eu já estava sem remédio há quantos meses? Uns 10 meses. Uns 10 meses mais ou menos e nada. E ali eu
falei, não, alguma coisa tem que acontecer. E aí fui buscando, orando e trazendo a Bíblia. Em todos os sentidos eu colocava minha gravidez. Quando chegou ali no meio do ano, em junho, no mês de junho, gente do céu. A igreja fez um jejum de 3 dias. E nesse jejum de 3 dias eu me separei para entender por quê. Nossa, eu fiz tanta anotação e nem tô vendo. Por que mulheres crentes não engravidam? E eu conheci, na verdade, acho que tem muita gente aqui da igreja que já conhece, né? O pastor Cote. Eu fui buscar todo tipo de informação, que é um pastor, assim, ele é muito, o ministério dele é libertação e cura. E eu falei, deve ter algum sentido, algum propósito, né, que possa falar sobre essa situação, né? E ali eu comecei a ouvir o pastor Cote, comecei a buscar entender. E ele começou a ministrar sobre esse negócio, o que acontece, na verdade, não ele. Ele assinou um livro de uma mulher, gente, que eu não sei mais o nome dessa mulher. Quando eu conheci o ministério dessa mulher, depois foi sabe aquelas janelas que Deus abre e fecha? Não tem como indicar para vocês, nem indicaria, nem se eu lembrasse, porque essa mulher, depois que eu conheci um pouquinho mais assim o ministério dela, depois ela começa a falar sobre astrologia, sobre estrelas, sabe? Começam umas coisas meio estranhas assim. Eu falei, não, aí Deus só queria que eu ouvisse aquele pedacinho. E ela traz uma coisa exata. Qual o bloqueio que acontece com mulheres crentes que não engravidam? E além de ser também aquela parte que é por haver uma maldição na família, por haver um peso de aborto na família, se houve alguma prática de aborto na família, se houve, né, a prática de aborto na família, a pessoa que estiver na linhagem vai sofrer abortos espontâneos. Além de eu saber disso, eu queria saber de algo mais a fundo. E ela conta que quando passa a acontecer a situação de mulheres crentes não engravidarem, que são de oração, são de jejum, é porque existe um bloqueio, na verdade, no Brasil, isso, né, independente de nós orarmos ou não, existe no nosso primeiro céu um bloqueio de principado, que é de idolatria e prostituição, e faz um bloqueio sobre o nosso primeiro céu. Então, o pecado que tem na nossa nação, muito forte, de adoração à Rainha dos Céus, faz com que haja um bloqueio e uma liberdade espiritual para esses demônios agirem e ceifarem bebês, principalmente bebês proféticos de mulheres crentes. Principalmente quando existe algo muito forte na vida daquela criança. Então, é o espírito de Lilith que ceifa a vida dessa criança por existir esse bloqueio espiritual que paira sobre o nosso céu, mesmo que a gente ore. Por quê? Existe uma brecha de pecados dos nossos antepassados que nós precisamos fechar e ela fica, né, aberta. Gente, eu fiquei de joelhos e fiz toda uma lista de todos os pecados, até que pecado minha família nem posso ter cometido. Eu pedi perdão. E pedi perdão pelos meus antepassados também da Rússia, que eu nem sei, não conheço, não tem como eu saber, mas possa ter acontecido, pedi perdão. E lembrei da oração de um pastor que nunca me viu e que a oração que ele fez foi que seja desfeita toda a amarração. Foi uma coisa tão forte, eu recebi isso porque ele não me conhecia. É uma coisa muito improvável. Para que ela foi tanta coisa que ela podia pedir para orar? Por que ela foi pedir para orar por mim, né? Nós nem somos tão ligadas assim, nós não temos essa intimidade toda, mas ela sentiu ali que ela precisava pedir oração por mim. Aquele pastor orou isso, teve o jejum, teve aquela busca, saiu aquela linha no vaso. Foi desfeito, literalmente, uma amarração na minha vida. Tá acordada? E, gente, na hora que aquilo aconteceu, naquela semana, não sei,
passou acho que uns dias, porque depois eu já estava grávida. O Bruno veio ministrar sobre as tribos, e uma das tribos, um dos significados do nome dos filhos era Deus te ouviu. E na hora que eu estava sentada, acho que eu estava mais ou menos onde a dona Meire está aqui, e o Bruno pregando, Deus te ouviu, Deus te ouviu, Deus te ouviu, aquele negócio todo estrondando aqui, e o Espírito Santo. Gente, que coisa, né? Tem coisas que Deus fala com a gente, assim, claramente, nitidamente. Deus fala de uma forma clara como água. Tem coisas que nós somos ministrados por Deus, nós sentimos aquilo dentro da gente de uma forma, mas tem coisas que Deus, ele fala. Eu sinto inúmeras vezes quando Deus fala exatamente uma frase, quando ele quer, né? E eu ouvi Deus falar assim, sabe? Foi como falar no meu ouvido. E Deus, o Espírito Santo, né, falou assim no meu ouvido: Deus te ouviu. E aquilo eu sabia que era que eu estava grávida. Você está grávida. E eu falei: Senhor da glória, meu Jesus, meu Jesus. Gente, foi um processo da minha menstruação, assim, certinho com a data do jejum que existiu. Aquela busca, aquela lista ali de resolver todos aqueles pecados, pedir perdão por aquilo. E existem inúmeras passagens pela Bíblia, né, de quando Neemias fez isso, de pedir perdão por todos os antepassados, Esdras, de ficar um dia inteiro, né, orando e clamando e pedindo perdão e tirando todo aquele peso, aquela opressão. Na minha próxima menstruação, antes de vencer, ela ia vencer numa terça-feira, tipo, até terça tinha que descer. E quando foi no domingo, eu ouvi isso. Quando chegou na segunda, eu estava desesperada para comprar um teste. Não, acho que não era ia vencer na terça, não. Ia vencer naquela semana, porque eu fiz o teste numa terça. E o Bruno estava trabalhando, né? Segunda-feira ele está em casa. E aí, Deus falou literalmente isso comigo. Então, eu fiquei ali, meu Deus, eu quero comprar esse teste, eu quero comprar, Senhor, eu confio, eu acredito no que o Senhor disse, mas eu preciso de um teste. Porque eu preciso segurar aquele negócio na minha mão, assim, positivo. Porque, assim, eu não contei, mas eu fiz, acho que 1000 testes, né? Todo mês acho que eu achava que eu estava grávida. Todo mês eu fazia um teste. Ficava igual a Bianca, ficava brincando aí. Todo mês faz teste. E ali, quando chegou no dia que eu fiz o teste, estava só eu e o Vitor em casa. Não estava no prazo ainda de fazer. Você tem que fazer o teste com atraso de 7 a 10 dias ou um dia. Você tem que fazer após atraso. Eu fiz antes. E ali peguei, fiz, fiquei com um sorriso nas orelhas que eu não conseguia disfarçar. O Vitor olhou para mim e falou: mãe, o que foi? Eu falei: nada, Vitor, nada foi nada não. Eu tava, né, meu Deus. E ele: mãe, aconteceu alguma coisa, mãe, o que foi? Eu falei: não é nada. E eu não queria contar, eu queria contar pro pai primeiro, né? Mas o Vitor é quase o pai também da criança, tanto que ele orou, tanto que ele buscou todos os dias da vida dele. Que aí eu não tive como disfarçar e só ali rindo. E ele olhou pra mim e falou assim, aí ele bem sério: mãe, você tá grávida, né? Aí eu peguei, olhei pra ele e falei: Vitor, não fui eu que te contei, você que adivinhou, viu? E ele: mãe, você tá grávida, mãe. A gente começou a gritar, aquela alegria. E aí eu não consegui fazer bonitinho, pegar um teste, uma roupinha, né? Que nem eu fiz da primeira vez, né? Que eu fiz assim do Vitor, peguei uma roupinha, um teste. Fiz lasanha pro Bruno, fiz toda aquela surpresa para falar que ele ia ser pai, aquela coisa tal. Da segunda vez eu já estava tão desesperada, eu estava tremendo tanto, que eu já peguei o celular, já fiz uma ligação de vídeo, liguei para ele com o teste na mão e não conseguia falar, só conseguia: amor dele, o quê? Você tá grávida? Meu Deus, aquela gritaria também ali por chamada de vídeo, a gente começou a gritar e foi aquela felicidade. Ele estava com um cliente na cadeira, um cliente conhecido. E eu não conto pra ninguém. E o cliente na cadeira, ele vai contar pra todo mundo. O Vitor também. Aí a gente ficou, não, das 2 vezes eu fui precipitada, contei logo, não vamos contar, vamos ficar quieto, né? Vamos esperar. O Vitor já saiu contando pra todo mundo. Já chegava e falava: minha mãe tá grávida pra todo mundo. Eu falava: meu Deus, eu queria esperar. E ali foi aquela felicidade, né? De ir contando, né? Gente, um pouquinho antes, né, de eu saber o momento que eu estava grávida, teve um dia que me deu uma dor de cabeça e eu não tinha nenhum remédio em casa.
falei, Senhor, tô com dor de cabeça, vai ter que ser na oração mesmo, porque não tem nada aqui. Deitei e fui pra sala. Falei, vou orar, porque a minha cabeça tá doendo, não vou conseguir dormir. Eu vou orar até essa dor de cabeça sair. E eu senti o Espírito Santo falar, ministrar assim em mim, né? Tinha tocado num domingo aqui na igreja a música do Jefferson e Suelen, Vem Me Buscar. E até então conhecia a música, mas eu não conhecia o casal, não sabia quem eram eles. E todas as músicas que eu ouço, eu sempre procuro saber quem é a pessoa por trás da música, sempre. E eu não conhecia aquele casal. E foi aquele mover aqui na igreja, né? Cantando da música lá, Jefferson e Suelen. Mas a igreja será arrebatada. Aquele fogo. Numa segunda-feira, o Espírito Santo falou isso comigo. E aí eu, tá bom, né? Vou colocar essa música e vou orar. E saindo toda dor de cabeça. Senhor, me abençoa, bababá, tal ali. E o Espírito Santo falou assim pra mim: você vai receber a essência dela. E eu falei, meu Deus, não é que eu vou cantar não, tá? Eu sabia, não tenho esse dom, não quero esse dom. Deixa ele pro Bruno. E eu falei, na hora eu entendi, falei, meu Deus, bebê. Mas aí eu falei, eu não conheço ela, né? Fiquei ali orando tal e falei, já Espírito Santo, me deixa mexer no celular para ver quem é essa pessoa, quem é ela, para mim saber que, né? O Senhor falou que eu vou receber a essência dela. Pedi permissão para na hora da oração entrar no Instagram. Abri lá, ela grávida, gravidíssima, barrigão, a Suelen, o bebê dela já tá grande agora, né? E eu vi aquilo, falei, Senhor da glória. Um pouco, isso antes de Deus falar que eu estava grávida, né? Ele tinha me falado antes que Deus tinha me ouvido a minha oração. Depois me disse que eu estava grávida. Gente, foi uma fé tão grande aquilo que eu tomei posse, que aí eu não consegui dormir. Eu passei a noite em claro. É uma coisa que eu nunca fiz na minha vida. Depois disso eu nunca mais fiz. Eu passei a noite no YouTube vendo testemunhos das coisas que Deus faz, de todo quanto é tipo de testemunho, dos milagres, das coisas inacreditáveis que Deus faz por aí. Comecei a ver testemunho e caiu no testemunho de uma pastora que tinha perdido 5 bebês. Pensa que dor, 5 abortos espontâneos. E quando chegou no último, ela falou assim: Deus, eu me entrego, eu me rendo ao Senhor. Foi a última vez, acabou, chega, eu não quero mais isso. Eu sei que o Senhor tem uma promessa para mim agora, eu vou engravidar e eu vou entregar essa criança para o Senhor. E ali, quando ela orou isso, né, nesse tempo, foi o tempo que o Mateus e a Bia estavam chamando a gente para as agendas da Assembleia. Acho que eles nem vão lembrar, mas toda a igreja da Assembleia que a gente ia, tinha um pastor, um ministro, um cantor, alguém que ministrava sobre Ana. Você não vai lembrar, mas eu chorava. E eles ficavam falando, lá, a Camila tá chorando na igreja dos outros, que não sei o que, tá fazendo escândalo na igreja dos outros. Mas eles não entendiam o mistério de Deus comigo. Não tinha como eles entender, porque era a minha busca. E eu ia em outras igrejas, eu via a palavra ali. Porque quando eu recebi o testemunho dessa mulher, eu falei, pronto, agora eu peguei a chave. Essa mulher fez o que Ana fez. Ela chegou diante de Deus e falou, Senhor, chega, eu quero um filho, me dá um filho, porque se o Senhor me der um filho, eu vou te entregar um profeta. Pronto, ela foi hiper inteligente. Então, só que ela não foi a ministração que eu recebi, né? Foi o ato que ela fez. Quando ela falou isso, eu falei, é o que Ana fez. Quando Ana orou falando, Senhor, me dá um filho, e que se o Senhor me der um filho, eu vou entregar ele vai ser do Senhor. Amém. Ela engravidou, é uma chave. É uma chave que tem na Bíblia. E eu falei, nossa, eu vou fazer isso, eu vou fazer essa oração agora. Só que veio em mim uma oração que eu falei, Senhor, eu não vou te entregar um Samuel, né? Eu não vou te entregar um Samuel, eu quero uma menina. Já chegou, já deu, já esperei demais, agora eu vou exigir, né? Senhor, agora eu exijo. Então, se o Senhor me der uma menina, eu vou te devolver uma Débora, eu vou te devolver uma profeta do Senhor, uma mulher de Deus, uma mulher que vai à frente, uma mulher que um homem falou, se você não for, eu não vou. Isso não demonstra valentia, porque ela é bíblica. Isso não demonstra porque ela era uma valentona, porque ela era uma sargenta, ela era uma dona onça, ela era policial.
demonstra que ela era uma mulher tão de Deus que ele se sentiu fraco diante do poder de Deus que tinha na vida dela. E ali eu fiz essa oração de joelhos ali na sala da minha casa. Sem nada, gente. Sabe quando você não tem nada que possa te provar, que possa te dar uma garantia, que possa te dar um chão? E eu tô resumindo aqui, porque existiram tantas coisas ainda que aconteceram pelo meio do caminho. E Deus foi ministrando para mim que seria uma menina. O carrinho do meu filho tem 10 anos. Foi a última coisa que eu guardei. Coisas pequenas que eu guardei, que tinha muita coisa e eu fui desfazendo aos poucos. E eu falei para Deus também naquele tempo: Senhor, é a última coisa que eu vou guardar. Mas é a última coisa assim que eu vou me desfazer. Eu não vou guardar mais porque está me causando dor. Eu não aguento mais olhar para esse carrinho. E eu tirei ele do guarda-roupa, tirei pó dele, limpei ele. E nem imaginava que naquele mês eu ia ter uma resposta. E ali, quando Deus veio fazendo isso, quando eu engravidei, foi aquela felicidade toda, tal. Aí precisava saber o que é. E eu cheguei no Bruno e eu falei: amor, tem uma coisa para te contar. Você nunca mais acredita em nada que Deus possa usar a minha vida para falar, se eu não estiver grávida de uma menina. Ele arregalou, ele falou: amor, para com isso, amor, isso é perigoso. Eu falei: amor, eu sei que eu tô grávida de uma menina. Deus me ouviu. E eu acredito, eu sinto que Deus ministra na minha vida. Aconteceram muitas coisas, gente. O nome dela ia ser Débora, por conta da promessa que eu fiz diante de Deus, né? Mas como o Vitor chegou e falou: mãe, eu quero que seja Emanuele, porque fui eu que orei, fui eu que pedi essa irmã para Deus, então eu que tenho que escolher o nome. A gente cedeu pro Vitor, né? Eu falei: Débora vai ser um nome espiritual para ela. Mas, gente, um dos significados de Débora é abelha. Você acredita que quando Deus estava ministrando literalmente no meu coração que eu ia ter uma menina, uma abelha ficou me cercando? Dá para acreditar numa coisa dessa? Só quem vive as coisas de Deus para acreditar nisso. Vai falar: não, isso é mentira. E eu falei: não, eu fiquei com medo da abelha. E aí o Espírito Santo foi ministrando, lembrando da minha oração, lembrando do meu voto. Eu fui pesquisar o significado do nome. É uma coisa impactante, é sobrenatural. E ali eu falei: não, mas eu vou ceder para o Vitor, porque eu quero contar essa história por toda a vida, né? Que ele falou: a minha irmã, eu orei por ela. E ele ainda falou assim: você e meu pai não fizeram nada para essa irmã vir. Vocês não fizeram nada. Eu falei: nossa, vai contar essa inocência por toda a vida, né? Então eu vou deixar. E o significado de Emanuele é Deus conosco. Então também tem um significado muito poderoso. Então nós cedemos ali para que ela um dia possa contar: nossa, quem escolheu seu nome? Ah, foi meu irmão. E ela poder contar a história, né? Que eu sou um milagre e a minha família orou por mim e tal. Eles me esperaram por 5 anos. Então vai ser uma história linda por toda a vida. Então eu falei: eu vou permitir, né? E a minha avó, na família da minha avó, gente, existe pessoas que acreditam, né? Que no espiritismo, que pessoas que morrem podem falar com pessoas vivas. Nós, cristãos, não acreditamos nisso. Mas a minha avó não acredita também, mas ela brincou comigo. Ela falou: Camila, seu avô que estava suspirando aí no seu ouvido, porque se seu pai não fosse homem, ele ia se chamar Débora. Eu falei: meu Deus, vó, eu nem sabia dessa história. Nunca foi falado dessa história. E eu falei: meu Deus, olha, eu tinha o mesmo gosto que meu avô. Mas falei: não, vai ser o que o Vitor decidiu, vou deixar ele escolher. E ali, quando o Bruno ficou assustado: amor, não brinca com isso, amor, essas coisas é muito sério. Eu falei: vamos fazer um combinado. Nunca mais acredito em nada que Deus usar a minha vida se eu não estiver grávida de uma menina. Sabe quando você fala que você bate o pé? Tem coisas que a gente fala de Deus assim, mas a gente fala: olha, eu sinto, mas você precisa orar, você precisa buscar. Você fica meio assim, né? Gente, sabe assim, quando você sabe que essa água é rosa, que você sabe que isso aqui é um banco, que você sabe que o céu é céu, a terra é terra, você tem absoluta certeza. Nós fomos fazer um teste com 8 semanas.
teste de sangue. E aí eu combinei com ele, falei, vamos lá, se for um menino, você escolhe o nome. Mas se for uma menina, eu vou escolher o nome. Mas se for menino, né, amém, glória a Deus, eu vou ficar feliz do mesmo jeito, mas eu sinto que é menina. Só que você também nunca mais precisa acreditar em nenhuma oração minha, nunca mais acredita que eu sou uma pessoa de Deus. Aí ele, meu Deus do céu, a mulher ficou doida agora, gente. Senhor, quem conhece o Bruno sabe como ele fica, se coça. E, meu Jesus da glória, agora ela pirou de vez. Aí tá bom, fomos fazer um teste com 8 semanas de sangue. Porque geralmente menina consegue ver só com 5 meses de gravidez, né? Eu com 2 meses de gravidez já estava lá na clínica tirando sangue. E, gente, é um exame tão forte. Olha para vocês saberem como a presença masculina é uma coisa extraordinária. Quando vai fazer esse sangue, vai colher, colhe um tubinho assim de sangue, tá, Bia? Vai se preparando. É um tubinho assim de sangue. E não pode ter homem perto e não pode ser enfermeiro. O pai não pode estar perto e não pode ser enfermeiro e não pode ter presença masculina no ambiente onde é colhido esse exame. Porque a presença masculina, ela é tão forte que ela pode incentivar o teste a dar errado. Olha que coisa, gente. Não é lindo isso? A presença masculina invade, assim, é poderosa, é homem, sabe? Chega marcando, né? E ali a enfermeira colheu meu sangue falando isso, eu fiquei, nossa, que coisa linda. E aí colheu, em alguns dias saiu o resultado. Eu ia fazer chá revelação, gente, pelo amor de Deus, eu esperei 5 anos, vou fazer chá revelação para alguém pegar o meu teste da minha filha e falar para mim que é meu bebê? De jeito nenhum. Eu tinha que buscar o resultado numa segunda tarde. Eu entrei no site do laboratório 7 horas da manhã e o resultado já estava lá. Feminino, gente. Minha mãe já tinha comprado roupa rosa. E ela falou, Camila, se não for menina, você dá para alguém. Mas eu sinto que é uma menina. E ela não sabia, né, de todo o meu testemunho. Ela soube agora, porque eu convidei ela, não pôde vir. E ela queria saber o que é tanto que você vai contar, que testemunho é esse. Ela soube agora que a bebê nasceu de toda essa história. E ali, ela, desesperada, ela comprou até um casaco. Põe esse casaquinho aqui. Ela comprou esse casaquinho aqui e ela falou, Camila, se for menina, a gente tira esse botão e coloca um botão de menino. A gente coloca um botãozinho de carrinho, alguma coisa. Mas eu sei que é menina. A gente ficava assim, eu e minha mãe, né? E o Bruno ficava, meu Deus, vocês são doida. Ai, meu Deus, Senhor, protege a criança, né? Porque a criança não pode sentir rejeição no ventre. E, gente, lá estava o nosso milagre. A Emanuele, para a glória de Deus, ela já estava lá. Estava lá na minha barriga, no meu útero. E ela veio com saúde, abençoada. E eu percorri ainda uma longa jornada na gravidez, porque, de novo, com 3 semanas, eu tive de novo um sangramento. E aí, nessa hora, foi a hora de falar, nome de Jesus, diabo, eu te repreendo agora, você vai sair agora da minha casa, espírito de morte, eu não vou aceitar mais isso. Porque das outras vezes eu tinha um sangramento, ligava pro Bruno e ficava lá, ai meu Deus. Da 3ª vez eu falei, não, agora chega, diabo, você não vai ceifar bebê nenhum aqui, acabou. Toda a oração que foi feita aqui, você não vai ter mais legalidade aqui. E mesmo assim eu chorei, né? Claro que eu não estava ali, em nome de Jesus, isso não é nada, vou ficar bem, vou viver. Não, eu fiz isso gritando de chorar, mas orando, porque dói, mas a gente chora e segura a dor e ora também, né? A gente tem momentos que a gente enfraquece, que a gente não tem força nem para orar, a gente precisa de pessoas que nos ajudem. Mas existem momentos que a gente precisa bradar ali e ter força, mesmo muito mal. E no dia, gente, que me deu sangramento, foi no dia do aniversário da minha mãe. Ela estava esperando a gente para poder jantar no restaurante e eu no hospital. E o Vitor foi com a roupa da escola, o Bruno estava com a roupa do salão, eu estava com uma leg e camiseta. Cheguei lá no hospital, o médico falou, olha,
o colo do útero está fechado, mas você precisa fazer um ultrassom urgente e não tem ultrassom à noite. A não ser que você consiga em algum lugar particular, mas amanhã você tem que fazer um ultrassom urgente. E ele escreveu lá na minha ficha que eu estava correndo risco de aborto espontâneo, mas ele escreveu uma forma médica, sabe? E eu peguei o papel, dobrei, falei, tá tudo bem, o colo do útero tá fechado, vou para o aniversário da minha mãe, pelo amor de Deus, amor, não fala pra ninguém. Não conta pra ninguém, pelo amor de Deus, vamos só orar. E ali a gente foi pro aniversário da minha mãe. Gente, cheguei lá no aniversário da minha mãe, escrito paciente assim, ó, na minha camiseta. Ela desesperada, ai, onde você tá? Cadê você? Que não sei o quê. E eu, estamos chegando. E aí chego lá no aniversário da minha mãe, voltada do hospital com o negócio aqui. Aí ela olhou assim pra mim, ela, nossa, Camila, você nem tirou a etiqueta da camiseta? Aí eu, né? Ai, meu Deus. Peguei e coloquei a etiqueta dentro da minha camiseta para não falar que eu tinha voltado do hospital. E murcha no aniversário dela. Fiquei a noite inteira orando, eu e o Bruno procurando ultrassom. Aí a gente conseguiu um ultrassom, custava R$800 para fazer. Só porque a gente não conseguia esperar de manhã. Consegui esperar de manhã, consegui um ultrassom para as 10 da manhã. Fiz o ultrassom, aí o médico falou, olha, tá tudo bem, eu ouvi o coração, aí foi aquela emoção, porque desde o Vitor a gente não tinha ouvido mais um coraçãozinho, gente, foi uma emoção, nossa, a gente chorou muito ali naquela sala com o médico. Só que o médico escreveu lá no ultrassom que eu estava com hematoma subcoriônico, acho que é isso, hematoma subcoriônico. No sentido popular, gente, é descolamento de placenta. Por isso que eu tive um pouco de sangramento. E eu esperei a consulta, fiquei toda feliz, fiquei toda normal, tal. Fui para a consulta, o médico falou, olha, você está com descolamento de placenta. Ah, meu Deus do céu. Não pode fazer isso. Parecia que ele me conhecia. Você não pode pintar parede, não pode lavar carro e não pode lavar quintal. Parece que ele me conhece, né? Quem aqui sabe que eu sou doida, que se me der a louca, eu pinto a casa até de madrugada. Faço a tinta, pego o rolo, quando o Bruno acordar, a casa está de outra cor. É loucura. E falei, meu Deus. Então, foram processos. E aí eu coloquei lá no Instagram uns 20 processos assim que eu passei, né? Inchaço, dores e um monte de coisa. Um monte de frescura. E ali orando, buscando... Porque todos os riscos, né, que eu corri eram riscos que descolamento de placenta. Se eu não faço um repouso exato, o bebê pode se descolar do útero e eu posso perder. Então foram milagres, assim, atrás de milagres até ela nascer. No dia em que ela nasceu, na verdade umas horas antes, né, porque a gente chegou no hospital à noite. No do Vitor, eu tive um parto induzido, eles colocaram uma agulha, né, para furar a minha bolsa, então eu estava no convênio, a médica falou que eu estava com muita dilatação, não podia voltar para casa, tal, me internou e induziu o meu parto, mas foi maravilhoso, normal, beleza. E eu tive uma anestesia local para o Vitor sair. Da neném, eu tive aquela emoção que eu queria sentir, de ver a bolsa estourar em casa, né? E a bolsa começou a estourar e o Bruno, falei, amor, pode ir pro jogo. Começou agora, chegar lá no hospital, tem que ficar lá horas. Eu não quero ficar lá horas, não. Quero chegar com ela nascendo, né? Não tô sentindo nada. Vai pro jogo, vou limpar a casa, vou tomar banho, vou arrumar minhas coisas. Nada de desespero. Vai jogar bola, vai se divertir. Porque no dia que o Vitor nasceu, ele não jogou bola. Eu falei, da neném você vai. E os dois foram bonzinhos, gente, que veio numa segunda-feira, porque ele morria de medo dele estar trabalhando e eu ligar para ele, vem agora para casa, vai nascer. Os dois estavam num dia que ele estava em casa. Teve um dia que eu zoei ele, liguei para ele num sábado, salão lotado. Amor, você tá corrido? Você tá cheio aí? Dele, ai meu Deus, por quê? Eu falei, vai ser agora. Ele, ai meu Deus, vamos fechar o salão, vai ser agora. Ele chamou os meninos lá, os meninos falaram que ia fechar. Eu, brincadeira. Aí ele, pior que você me mata, mulher, que você vai nascer agora, que susto, a gente vai fechar o salão, mandar os clientes embora, até o Thiago e o Matheus ia pro hospital. Falei, não, brincadeira. E ali, gente, foram tantas assim, sabe, quando você vive picos, ai meu Deus, de desespero, preocupação, clamor, oração.
A médica me diagnosticou com diabetes gestacional e eu não tinha uma alteração, nada, não tinha alteração, mas ela, não, é perigoso, você pode estar assim, que não sei o quê, e ficou naquela coisa. O meu aparelho, comprei um aparelho para ficar medindo esse trem em casa, tinha uma hora que ele desequilibrou, ele dava que a minha glicemia estava 200, gente, pelo amor de Deus, como que uma grávida tem uma glicemia 200? E eu ficava, Jesus, eu tô normal, como que esse negócio tá dando 200? O que é isso? Depois eu fui saber que o aparelho estava desregulado. Era coisa, sabe, era milagre atrás de milagre, porque se eu tivesse aceitado, o diabo tinha trazido uma doença na minha vida. E eu falei, eu não vou aceitar, em nome de Jesus, não vou aceitar, não vou aceitar. E ali clamando o sangue de Jesus e ora e unge o tempo todo. Foi aquela gravidez, assim, feliz, mas cheia de desafios, porque o diabo não ia deixar barato, né? Sabia que existia algo grande. Todo mundo está aqui com caderno, ou caneta, ou celular? Teria como vocês colocarem aí no caderno de vocês? Eu queria que não fosse um testemunho que vocês ouvissem das coisas que Deus fez, mas que fosse algo que vocês pudessem impactar a vida de vocês. Se você tiver com celular aí, ou caderno e caneta, para você anotar, tá? No dia em que ela nasceu, quando eu cheguei lá no hospital, a médica tinha falado para mim, olha, você vai precisar ir pro UPA. E todo mundo falou, não vai pro UPA, não vai pro UPA, vai direto pro estadual. E eu fui orando, eu tava assim, ó, indo pro estadual, no carro. Com a barriga desse tamanho, né? Quem me viu grávida, desse tamanho. E eu indo assim. Aí falar, você vai ter que chegar lá, né? Ai, meu Deus, vai nascer. Mas eu falei, eu não tô sentindo nada, o que eu vou fazer no hospital? A bolsa estourou 6 horas da tarde, era 10h30 da noite, eu tava lá, sentindo nada. Só aquele líquido quente saindo aos pouquinhos. E eu cheguei lá no hospital e a gente foi orando no caminho, né? Falando, amor, o que eu vou falar, amor? Se eles brigarem comigo, me maltratar, mandar eu pro UPA. Aí ele, não, eu não vou deixar ninguém fazer isso com você. Vamos confiar, vamos orar, vamos acreditar. E eu, Senhor da glória, tem misericórdia, Senhor, porque eu não vou mentir, eu não vou chegar lá falando que eu tô sentindo dor, se eu não tô sentindo. Senhor, me ajuda, me protege. Cheguei no estadual, o segurança que estava lá é um conhecido nosso, um vizinho nosso. A minha bolsa estourou na porta, gente. Parecia que eu tinha encomendado, sabe, assim, programado para uma coisa estourar bem na porta. Eu cheguei, puf, estourou assim, lá no hospital. Eu não precisei falar nada. A moça que estava na recepção só falou, dá a caderneta da gestante dela. Pega uma cadeira de roda. Foi aquela coisa assim. E aí eu subi já para lá com a bolsa estourada. Quando chego lá, a enfermeira fala, se troca tal. Volta para onde, gente? Para aquele corredor de 2018. Que eu falei, nunca mais quero voltar aqui, sabe? Para aquele corredor eu voltei de camisola, com a minha roupa no saco. Do mesmo jeito. Aí eu falei, Senhor, o Senhor está trazendo cura, né? Porque tá tudo tão certo, olha para onde eu voltei. Eu queria ganhar na maternidade de Campinas e todo mundo orando, né? Vamos orar para onde Deus vai mostrar que vai ser. Só porque eu quero subir com a bolsa da minha filha, porque, né, eu quero deixar as coisinhas dela tudo arrumadinha, não quero colocar as coisas da minha filha no sanito. Esperei ela tantos anos, vou pôr as coisas dela no sanito? De jeito nenhum. A gente orando. Uma amiga minha me mandou que lá na maternidade de Campinas teve um surto de diarreia nos bebês, teve bebês que chegou a óbito, estava com superlotação na UTI, teve um rebuliço, estava interditado, estava muito complicada a maternidade. Além de ser um hospital antigo, é de outra cidade, né, e tudo mais. Mas aí eu já descartei, falei, bom, não vai ser mais lá, né? Deus já mostrou onde vai ter que ser que eu vou ganhar. E eu tinha esquecido do corredor, que eu falei que nunca mais queria voltar. Tô lá nesse corredor com meu saquinho de novo, com a camisola branca lá, dessa vez sozinha. Aí a médica vem com uma ficha assim, para na porta. Camila, eu, doutora Juliana! Aí ela, você me conhece? Eu comecei a chorar. Doutora, você falou que ia fazer meu parto, eu perdi o bebê, blá, 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 blá. Contei a história para ela, ela começou a chorar, me abraçou. Aí ela me examinou, me internou. E a gente ficou ali na madrugada, né, conversando. E aí, Camila, como é que você tá? Como a história da pastora do Pintinho. Tô sentindo nada. E as mulheres do meu lado. Ai, mãe, ai, mãe, ai, mãe. Ai, ai,
Sabe aquela gritaria e eu lá assim, e Camila, você pode dormir, porque na hora que vier o parto você vai cansar. E eu olhava assim, meu Deus, como é que eu vou dormir com essa gritaria? Tinha 2 adolescentes de 17 anos ganhando bebê do meu lado. Como que eu vou dormir, meu Deus? Ai, mãe, faz massagem, mãe, faz massagem, mãe, ai, ai. Aí eu olhava assim pro Bruno, olhava assim pra mim, tipo, não fala nada, daqui a pouco é você. E aí, toda a igreja orando, gente, pode dormir, essas coisas demoram, tô sentindo nada. Gente do céu, quando veio, eu só falei, bom, agora eu não consegui dormir, né? Não sei se chegou mais grávida aí, eu não consegui dormir com elas desse jeito. Agora eu tenho que, né? Quando a contração vier, eu tenho que, né? Representar aqui. Vou fazer o Bruno engolir isso aí que ele falou. A próxima é você, de jeito nenhum. Tava lá. Aí ele foi, me massageou, me segurava, me abraçava, eu pulava na bola, ia tomar banho. Nossa, foi uma delícia assim, né? Ali o pré-parto. E aquela coisa, vinha, dava aquele descanso, o Bruno pegava o celular, fazia a contagem bonitinha. Venceu o plantão da médica. A médica de toda a história, a doutora Juliana, venceu o plantão dela e ela não foi embora. Ela ficou lá esperando a bebê nascer, porque ela se sentiu tão impactada com aquela história de fazer parte, que ela não foi embora. Era plantão de médico, passar a madrugada, vai ficar de manhã? De jeito nenhum, quer sair correndo para ir dormir. E ela ficou lá. E ela foi acompanhar meu parto. Ela foi segurar minha mão como se ela fosse minha parente. E o Bruno de um lado, a doutora Juliana do outro. Quem estava no meu parto era mais uma outra doutora do outro lado, que eu não lembro o nome, porque ela estava em treinamento, e o doutor Rafael. E o doutor Rafael, ele estava contando lá, não sei se era o parto dele, 1892, sabe? Ele tinha um número todo certinho, assim, no número do parto que ele estava fazendo. E ele sabia exatamente o que eu ia sentir, o que eu ia acontecer. Gente, eu me senti tão segura, e eu orava o tempo todo, Senhor, que não sejam os médicos que peguem meu filho, que seja o Senhor que pega meu filho, Deus, que não sejam os médicos. E ali, ele foi falando assim para mim, olha, tá tudo certinho. Quando vier a passagem, você vai sentir uma ardência. É a última coisa que você vai sentir. Vai vir uma contração mais forte, você vai sentir uma ardência. Acabou. Vai ser a última coisa que você vai sentir. Eu falei, nossa, só isso? Ah, tá bom. Agora eu vou ver essa menina agora. Descansando ali daquela contração. Quando veio, gente, quando o bebê nasce, ele nasce com um coco aqui. Porque os bebês, eles descem e eles ficam parados ali embaixo no canal da mãe e depois saem. Não deu tempo. Ela desceu assim da minha barriga na última contração, que ela saiu, que não teve anestesia no meu canal, não deu tempo. E ela saiu e eu perguntei, doutor, não vai precisar, né, fazer uma anestesia para fazer um cortinho? Ele falou, ela tá vindo. E, gente, foi uma experiência muito linda, que eu falei, nossa, eu gostaria de ter uns 1000 partos daquele, de tão lindo que foi, o Bruno de um lado, a história daquela médica do outro, a bebê, assim, gente, eu senti a ardência que eu senti. Do Vitor, eu não senti a passagem, né, porque teve uma anestesia. Dela, eu senti, sabe, então eu fechei os olhos, sabe aquele momento assim, de você fechar os olhos e falar, eu vou ver minha filha agora. Esperei ela 5 anos, sabe? Você fechar os olhos. Na minha última contração, assim, na minha última força, a hora que eu abri o olho, ela estava em cima de mim chorando. Gente, que coisa linda, extraordinária foi viver aquele momento. E a doutora ficar ali acompanhando. O Bruno foi embora, porque ele não podia mais ficar, porque aí ia ficar internada. E ela ficou lá, ficou segurando a bebê. O Bruno teve que ir embora. A médica ficou com a bebê enquanto eles ficaram lá, né? Cuidando de placenta, tudo mais. E a médica ficou segurando ela. E foi me acompanhar na sala do pós-parto. Me passou o Instagram dela. Na última postagem que eu coloquei lá da bebê, ela comentou. O doutor Rafael comentou, colocou um coraçãozinho, que ele é homem, né? Ele não vai ficar, nossa, blá, 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 blá. E colocou um coração, uma carinha. E eu falei, gente, só Deus para nos fazer permitir uma coisa dessa. Porque eu tive medo, porque eu também não estava no convênio, né? E viver uma coisa dessa no SUS. Gente, pelo amor de Deus, é a nossa cidade. Quem aqui? Acho que todo mundo aqui é de Sumaré. Tem alguém aqui não que não é dessa cidade? Que
não é de Sumaré? Todo mundo é, né? Gente, Sumaré, falar mal de Sumaré, não. Quando você pensar em falar mal de Sumaré, você lembra da minha história. Porque o que eu vivi ali, naquele hospital, um tratamento maravilhoso, enfermeiras maravilhosas, uma comida maravilhosa. Até o Vitor almoçou minha marmita. Tinha dia que ele ia antes de ir para a escola e ele... Ai, mãe, deixa eu comer. E comia minha marmita ali junto comigo, com sobremesa, com fruta, com suco. Gente, como Deus é lindo. Como Deus é grande. Como a gente pode viver e tocar num milagre. Quando a gente busca, se coloca para buscar. Porque eu falei para vocês deixarem um celular, uma caneta, um papel aí onde você está. Porque eu queria que, se houve alguma coisa aí na sua mente, não vai dar para a gente resolver tudo isso agora. Mas um ponto de partida, que você lembre de pecados que estão na sua família. E que isso tem trazido uma opressão sobre a sua vida. Pecados dos seus antepassados. Você já pesquisou de que linhagem você veio? Qual é a descendência que você veio? Sabe, o seu bisavô, o seu avô, o seu tataravô, da onde eles vieram, onde eles nasceram, que cidade, que país, que descendência tem a sua família, que possa ter algo que o diabo esteja tendo legalidade. Não que a gente vá falar, nossa, minha vida está assim por causa dos meus antepassados. Não. O diabo está se aproveitando dessa porta, está se aproveitando dessa brecha. E a gente precisa, com clamor e oração e jejum, fechar essa porta. Não é uma coisa fácil, em nome de Jesus, acabou. Não. Você precisa fazer uma investigação. Eu queria que você anotasse aí no seu celular, se você tem ideia de algum pecado que está na sua família, da sua descendência, de algo que você tem buscado muito em Deus, de um milagre que você quer viver. Você quer muito viver um milagre, mas às vezes tem muitas coisas que estão te impedindo. E eu quero que essa noite você saia daqui tocada e determinada a falar, eu vou viver tal milagre. O meu milagre chama Emanuele, tá? O meu milagre chama Manu. Foi uma busca de lágrimas, sangue, suor, clamor, joelho, muita gente orando para todos os lados, para que essa menina viesse. E eu quero saber qual é o nome do seu milagre. Você possa anotar aí. Qual que é o nome do seu milagre? Ele é financeiro? Ele é espiritual? É você e Deus? É com a sua família? Amanhã é dia das mães. Como é que está o seu coração, né, para os dias das mães? Esmagoado, triste, amargurado, não perdoa a sua mãe ou está brigada com ela? Qual é a situação? Qual é o milagre que você precisa viver? Porque às vezes a gente fala, nossa, eu queria tanto que tal coisa acontecesse na minha vida. Nossa, que legal que tal coisa aconteceu com fulano. Mas a gente não se ousa falar, não, eu tenho um milagre que chama tal. Eu tenho um milagre na minha vida que ele chama tal e ele vai acontecer. Eu quero que ele aconteça, eu quero viver isso. E eu quero saber qual é o seu, eu quero que você anote. Qual é o nome do milagre que você quer viver? E qual a situação que possa ter nos seus antepassados? Você coloca uma música, Ana, para a gente orar? A gente, às vezes, Deus é um Deus ilimitado. E quanto mais você buscar por Ele, mais dele você vai ter. Porque não posso esquecer, eu posso dizer para você, não tenho nada de diferença de vocês. Todas nós somos iguais. E eu pensava às vezes assim, Senhor, o dia que eu contar meu testemunho, será que as pessoas vão me julgar e olhar e falar assim, nossa, mas se você clamou e orou tanto por um milagre para que tal coisa acontecesse, por que você também não faz por essa situação, por aquela, por outra? Nossa, será que, meu Deus do céu, né? Porque nós precisamos de um estralo, sabe? Para as coisas acontecerem. Nem tudo a gente vai conseguir assim. Agora eu busco, eu oro, eu fico até receber. Porque Deus, Ele não é o gênio da lâmpada. Você não pega a sua Bíblia e faz assim, ó. E aí Deus sai de dentro e Ele fala, o que você quer? O que você deseja que eu vou te dar? Não é assim. Você pode se matar de ler a Bíblia. Ou dizer, o que ia acontecer comigo, que eu imaginar que eu ia passar por 5 anos.
O que você quer viver, o milagre que você quer tocar, você está disposto a passar quantos anos buscando, sem desistir, sem blasfemar, sem ser ingrato? As pessoas que iam me visitar quando eu perdia, às vezes tinha mãe com bebê, eu lembro até hoje, falou, nossa, eu tô preocupada de te visitar com bebê e você tá traumatizada. De jeito nenhum, né? Dá um trauma no dia, na hora, mas de jeito nenhum que eu vou não querer pegar um bebê. Eu preciso pegar um bebê no colo para eles me abençoarem, para eles abençoarem o meu útero. Eu quero pegar um bebê, de jeito nenhum que eu vou me traumatizar com isso. E deixar meu coração aberto o tempo todo para não me fechar. Quantas vezes eu vi uma grávida e eu chorei, e eu vi uma mãe com um bebê no colo e eu chorei, porque eu falava, Deus, eu quero tanto viver isso de novo. Foram muitos clamores. E até que ponto você está disposto a falar, não, eu vou com isso até o fim, até eu receber. Não importa quantos anos custe da minha vida, mas eu vou clamar por isso sem cansar. Amém? Fechem os olhos para a gente orar. Ou se você sentir a necessidade de que você precisa anotar de algo que o Espírito Santo tocar na sua vida. Pode aumentar, Ana. Senhor, nós queremos pedir, Pai, que o Senhor possa trazer sobre a vida de cada uma aqui um estralo, meu Deus, de um ponto de partida, de uma busca incessante, de que essas mulheres, meu Deus, têm algo para oferecer para o Senhor, meu Pai. Qual é, meu Deus, o milagre em que elas precisam receber, que o Senhor esteja, meu Deus, colocando no coração delas, meu Pai, as chaves certas, o caminho certo, o momento certo, ministrando o Espírito Santo, o que o Senhor tem para a vida delas, Pai. Vem, Espírito Santo, ministrar sobre elas. Vem mostrar, meu Deus, o caminho. Vem mostrar, Senhor. Vem liberando, Espírito Santo. Que essa seja a noite, Senhor, de que nós venhamos, meu Pai, ter vivo no nosso coração de que o Senhor ainda faz milagre, que se nós te buscarmos, os grandes milagres vão nos acontecer. Não importa quantos anos passem, não importa quanto tempo custe, mas nós estaremos ali, Senhor, em lágrimas, em clamor, de joelhos, em jejum, buscando, meu Deus, pelo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Vem, Senhor. Vem ministrar sobre cada uma, vem ministrar sobre o coração de cada uma, que essa noite seja o mover do Teu Espírito, trazendo, meu Deus, um divisor de água sobre a vida de cada uma delas, Pai. Vem ministrando, Senhor. Aumenta o som um pouquinho, Ana, enquanto você vai buscando e falando com Deus, enquanto o Espírito Santo pode ministrar o seu coração, ministrar sobre a sua vida. A esperança sonha no olhar uma criança, um sorriso de uma mãe que deu uma luz. Ouvirei os testemunhos de bravos homens que vencerão. Ouvirei dos cegos que ainda esperam a visão. Ouvirei canções que marcam toda uma geração. Não é tarde. Eu sei sonhar. Não é não. Minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança viva está. Coração não quer parar, pois não é tarde pra sonhar. Minha força vem de Deus que faz milagres. Minha fé estará além do impossível. Minha esperança viva está. Meu coração não quer parar. Pra sonhar,
Deus do impossível. Acho que houver, eu sonharei, seus lindos sonhos viverei. Não desistirei. Não desistirei. Minha força vem de um Deus que faz milagres. Minha fé está além do impossível. Minha esperança vai estar. Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, Pai. Queremos que o Senhor, meu Deus, faça com que cada uma dessas mulheres que estão aqui sejam as próximas a poder contar um testemunho das coisas que o Senhor fez, das grandes coisas que o Senhor ainda faz, Pai, dos grandes milagres que o Senhor tem espalhado pelas nossas vidas, Deus. Nós abençoamos o momento de comunhão, abençoamos o nosso ágape, que o Senhor, meu Deus, se faça presente e possa, meu Deus, continuar ministrando. Que se o Senhor tem algo na vida de mulheres aqui, que o Senhor não deixe elas nem dormir essa noite, mas que o teu Espírito toque na vida delas, em nome de Jesus. Só pra gente encerrar, eu quero que você abra em Deuteronômio. Não é não. Arena Atacado, o melhor atacado da região. É pra comprar no Arena, tá? Para de mexer. Gente, aqui em cima, tá calor aí embaixo? Eu e a Emanuele estamos pingando, não sei porquê. Nós estamos suando. Um fogo, acho que de Deus aqui na nossa vida, porque eu tô suada, ela tá suada, ela tá quente, eu tive que tirar a coberta dela, que eu tô, ó, suor saindo da gente, um calor que tá dando na gente aqui, porque eu creio que Deus tem algo para fazer na vida de vocês. Se for possível, vocês não vão dormir essa noite. Vocês acreditam nisso? É Deuteronômio, só para você levar isso para sua casa, para sua vida, a palavra de Deus. Para se sonhar, o céu ainda é azul, a esperança é só olhar no olhar de uma criança. Gente, sumiu No daqui da minha Bíblia. sorriso de uma mãe que deu a luz. Não é tarde. É Deuteronômio para 7. se sonhar. O céu Isso, é o 7:9. é azul. Que saberás, pois, é o Deuteronômio 7, verso 9. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Então, a partir de você, 1000 gerações serão abençoadas. A partir de toda a sua linhagem, todos os seus descendentes. E dali de 1000 em 1000, porque eles também serão benditos e eles vão abençoar mais 1000 gerações e terão a vida com Deus. Amém? Glória a Deus. E que gente, eu creio que Deus vai deixar alguém aqui essa noite dormir, de tanto que vai orar e vai buscar e vai ficar indignado de alguma situação na sua vida. Amém? Ah, você que falou amém, vai ser com você. Quem aqui tá querendo fazer vigília hoje? Amém, glória a Deus. Amém, nós vamos ter um momento de ágape, já foi orado, tá? Então eu vou pedir para que as visitantes se sirvam, se sintam à vontade, se sintam em casa. Sejam todas bem-vindas, muito bom ter vocês aqui. E aí vocês podem se servir à vontade, amém? Glória a Deus, vamos comer. Ah, que lindas! Elas são da Hebron. Ai, sejam muito bem-vindas. Vocês vão ser as primeiras a serem servidas, tá bom? A amiga de vocês vai levar vocês lá, viu? Amiga amor, leva elas para comer. Glória a Deus.